Pessoal, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A doença afeta quase 2 milhões de brasileiros e é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Vamos entender melhor a doença com o doutor Romar Rogério Valori, médico oftalmologista. Doutor, muito boa tarde para o senhor, obrigado pela sua presença. Doutor, já quero fazer uma pergunta. Glaucoma tem a ver com pressão do olho? Qual é essa relação? Eu queria primeiro agradecer pelo convite e a oportunidade de esclarecer a população sobre uma doença tão grave, né? A diferença é o seguinte, que o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Ele é causado pela pressão alta do olho. Então, glaucoma e pressão alta do olho, a pressão alta do olho seria a causa do glaucoma. Então, não são coisas diferentes, são a mesma coisa, né? E o que a gente mais preocupa no glaucoma é que é uma doença que não tem sintoma nenhum. E a pessoa não percebe que está perdendo a visão, porque ela começa a perder a visão de cima para baixo. Ela não perde a visão assim, que às vezes até na forma de explicar, parece que ela perde a visão assim. Então seria fácil da gente perceber que está perdendo a visão, mas nós não perdemos a visão assim. Nós perdemos a visão de cima para baixo e ela vai contornando a visão. Devagarzinho, se passa 15 anos, passa 20 anos e a doença vai vindo e a pessoa enxergando normal, achando que está tudo normal. Até um dia que ela pode dormir enxergando e acordar com a visão muito ruim. Então quando ela pensa que o problema está começando, na verdade o problema já está muito grave, já está no final. Então nós precisamos de pedir às pessoas adultas, essas com mais de 20, 30 anos, que venham fazer a consulta para essa questão do glaucoma, mesmo aquelas que não sentem nada. Mesmo aquelas que não usam óculos, mesmo aquelas que se sentem bem, porque o glaucoma nunca vai deixar a pessoa perceber que ela tem alguma doença. Agora, doutor, isso pode acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo ou é só em um, por isso fica imperceptível? Como a maioria dos casos do glaucoma tem uma origem genética, ela pode acontecer de começar num olho primeiro e logo em seguida vira o outro. Dificilmente é um glaucoma só de um olho. Quando você tem um glaucoma só no olho, você começa a pensar em alguma causa secundária, por exemplo, uma catarata muito avançada, aí pode levar o glaucoma naquele olho. Mas, em geral, o glaucoma é a doença dos dois olhos, né? Precisa de um exame específico para detectar o glaucoma ou qualquer visita que você faça no médico, ele consegue verificar? Isso é importante, essa questão na consulta, ir ao médico, primeiro, vai fazer uma consulta geral para avaliar como que está a pressão do olho e o nervo óptico e a partir daí, se houver alguma suspeita, aí existem exames mais definitivos para saber se a pessoa realmente tem glaucoma, né? Muita gente reclama, doutor, de areia no olho. É um sintoma de glaucoma ou não? Então, esse sintoma de areia no olho está mais para olho seco, né? O glaucoma, o perigo mesmo, é não sentir nada mesmo. Nesse dia que você não está sentindo nada. Esse é o dia de você ir fazer uma consulta para você saber se você tem glaucoma. Que se o diagnóstico for feito cedo, enquanto o seu nervo óptico está normal, consegue controlar a pressão do olho e não deixar o glaucoma se instalar. Por isso que é importante as pessoas, mesmo aquelas que não usam óculos, nem nada, façam a consulta uma vez por ano, o adulto, né? Na maioria dos casos que chega para o senhor no consultório, eles chegam como assim? Muitas vezes chegam muito avançado, porque a pessoa ainda relata assim, poxa, mas nunca ninguém me falou sobre o glaucoma, eu nunca soube da questão do glaucoma. E a pessoa muitas vezes, interessante, às vezes a pessoa tem uma falsa ideia que o óculos resolve tudo. Então é muito comum, já vi paciente chegar no consultório, a perda de um olho. Isso aí é porque o outro ficou ruim. Ele achando que qualquer dia que ele fosse, ia colocar um óculos nele e ele ia passar a enxergar bem. Então tem que dizer para as pessoas que o óculos é só uma ferramenta para você enxergar quem tem problema de óculos. Não vai resolver um problema de um glaucoma, de um descolamento de retina, não vai resolver um problema de uma doença. Então que a população não fique esperando que um dia que perder a visão, vai colocar um óculos mágico que vai passar a enxergar. Quem já usa óculos tem que ter uma preocupação maior ou não? Então aí nós vamos entrar nos fatores de risco para ter glaucoma. Quem é da população que tem que ter mais cuidado, né? Então nós temos, quanto mais idoso, por mais idade, a pessoa tem um risco maior. As pessoas que têm miopia, elas têm um risco maior de ter glaucoma. A gente fica muito preocupado também com as pessoas de cor negra. As pessoas de cor negra, geneticamente, elas têm uma tendência maior de ter glaucoma. Chega a ser 6 vezes maior do que quem não é de cor negra. Então a gente tornou isso uma coisa muito preocupação que eu tenho com essa parte da população, que alertem as pessoas de cor negra, porque a maioria dos casos de cegueira são de pessoas de cor negra. Então a gente precisa, essas pessoas de cor negra, por exemplo, com 20 anos de idade, já deviam procurar
com essa preocupação no glaucoma, mesmo que essas pessoas não sintam nada. Porque como foi descoberto isso? Foi feito um estudo, vamos imaginar 100 pessoas, de todas as cores. Dessas 100 pessoas, descobriram 3 casos de glaucoma. Quando foi feito um estudo num país perto de Cuba, onde 90% da população é de cor negra, pegaram 100 pessoas de cor negra. Dessas 100 pessoas de cor negra, 15 tinham glaucoma. Olha como que aumentou. Então, em 1980, 1990, mas foi feito esse estudo. E foi feito um alerta mundial para que a gente alertasse as pessoas de cor negra que viessem mais cedo fazer o exame do olho. Pra gente, é uma população que a gente tem que estar conscientizando muito, porque ele é o nosso, para todo adulto, examinar para o glaucoma é importante. Mas essa parte da população, a parte que eu tenho mais preocupação, que é a parte mais suscetível, e são casos mais graves. Então, que deveriam vir mais cedo, assim, sabe? A partir dos 20 anos já começar a procurar, a população procurar, se na família tem alguém que tem glaucoma dos mais velhos, que às vezes a pessoa pode ter uma doença e ela não falar sobre a doença com a família, né? E para encerrar, doutor, atinge mais homens ou mulheres? E a sua mensagem final para quem está assistindo a gente e acha que está com algum problema na visão? Certo. Não existe predisposição para sexo, tanto homem quanto mulher pode ter, né? E a mensagem é essa, mesmo você que acha que você não tem nada, procure, porque o nervo óptico que está doente, o nervo óptico doente não tem cirurgia. Nós temos que fazer de tudo para que ele não fique doente. Então, mesmo que você ache que você enxerga bem, procure o oftalmologista e na consulta você diga, olha, eu estou preocupado em saber se eu tenho glaucoma. Esse que eu acho que é a mensagem mais importante. Ok, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.